Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A consultoria veterinária é essencial para o sucesso da avicultura, garantindo o manejo adequado, prevenção de doenças e melhoria da produtividade. Com avanços constantes em genética, nutrição e biossegurança, o suporte especializado ajuda a otimizar a produção, reduzir riscos e aumentar a sustentabilidade. E para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo a médica veterinária Samara Verza. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Samara Verza, médica veterinária e consultora, natural de Palmital, São Paulo, é uma profissional de destaque no setor de postura comercial e sala de ovos, que desde 2013 se dedica ao agronegócio, levando conhecimento, segurança e qualidade para as granjas. Fora do campo, encontra equilíbrio na musculação, no ciclismo e nos momentos ao ar livre, sempre em conexão com a natureza. Disciplinada e comprometida, Samara é uma protagonista no agro, em um setor com poucos especialistas, conquistou seu espaço com trabalho, confiança e dedicação, tornando-se referência e inspiração para outras mulheres. Oi, Samara, bem-vinda ao programa, um prazer te ter aqui. Obrigada. Samara, vamos falar um pouquinho sobre essa consultoria que você faz, né? O que você pode dizer para a gente que, ao colocar esse médico veterinário num trabalho em conjunto com o produtor, ele tem de retorno, né? Ele tem ganhos, ele aumenta a produção, ele consegue identificar doenças mais rápido? Certo. Bom, a gente vai focar um pouquinho em biosseguridade, mas assim, ter um veterinário dentro de uma granja, eu vou falar um pouco mais de granjas de postura comercial, tá? Que é onde eu hoje atuo mais. A ave, ela é muito sensível a doenças, então é um pouco diferente de quando a gente compara com bovino, né? A pecuária, talvez o suíno também seja um pouco mais rústico. Então as aves, elas são muito sensíveis e o fato do trânsito de pessoas dentro da granja pode veicular muitas doenças. Então eu acho que o papel do veterinário ali na biossegurança. Então, quais são esses elos da biossegurança? Restringir a entrada de pessoas, implementar banhos na entrada, treinamento de colaboradores para não ficar transitando entre os aviários, entre os diferentes lotes. E eu acho que uma coisa bem importante é a implementação de um esquema vacinal ali para aquela região, que o esquema vacinal na avicultura, principalmente para poedeiras e matrizes, ele é muito amplo, então a gente engloba ali muitas vacinas, né? Desde o pintinho de um dia até o ciclo final dessa poedeira, ela vai ter contato com muitas vacinas por muitas vias, muitas vezes são vacinas de diferentes laboratórios, né? Eu acho que essa orientação sanitária é muito importante. Mais focado para o veterinário isso, né? Aí tem as questões genéticas, de nutrição, mas aí tem outros profissionais aí que podem entrar também, como o zootecnista, né? Você falou um pouco da parte das vacinas, né? E para a região, são feitas vacinas em diferentes épocas, dependendo da região ou dependendo do momento da produção? Tem todos esses fatores. Então, assim, para cada idade, a gente tem um esquema vacinal diferente, né? Muitas vezes tem vacinas que nós vamos fazer várias vezes. A ave, ela precisa ter contato mais de uma vez com aquele patógeno vacinal, vamos dizer assim. E uma característica importante é que sim, o esquema vacinal para a ave, ele é preparado, montado de acordo com a região, porque a gente tem incidência maior de algumas doenças em algumas regiões. Um exemplo é se nós pegarmos Bastos, Santa Maria do Jetibá, no Espírito Santo, que são polos de avicultura de postura, onde tem muitas granjas aglomeradas. Então, a gente tem uma circulação maior de patógenos aí, consequentemente, um esquema vacinal mais robusto, né? E hoje, quais a gente pode dizer que são as principais tecnologias que estão sendo adotadas dentro das granjas e que podem ajudar
ou produtor que o médico veterinário aconselha? Bom, pensando em questões tecnológicas, não, vamos dizer, tecnológicas voltadas para a sanidade, vacinas, né? Hoje os laboratórios eles têm um trabalho constante em desenvolvimento de tecnologias vacinais aí que reduzam impactos porque algumas vacinas há um gasto de energia da ave para responder também à vacinação. Então os laboratórios trabalham muito para isso, para desenvolver produtos mais seguros, né? Agora, a gente tem também, falando de tecnologia, uma coisa que é muito palpável na avicultura seria a estrutura dos aviários, voltado para a ambiência, climatização de aviários, né? O que vai proporcionar isso? Um melhor conforto térmico para a ave, né? Ela vai se alimentar melhor, ela vai comer melhor, né? Ela vai produzir mais ovos, vamos dizer, com esse resultado, né? Um aproveitamento melhor. Eu acho que dá para falar em estrutura de aviário, quando a gente fala em tecnologia, vacinas, né? Tecnologia de vacinas. E é claro, a gente tem N tecnologias de aditivos nutricionais também, né? Então... Obrigada, Samara, por ter te recebido aqui, né? Como eu falei, nosso projeto continua aí nas redes sociais, então tudo que você estiver fazendo, todas as novidades, assim como todas que assistem a gente, podem marcar o @protagonista, que a gente vai postar, repostar. A ideia é trazer toda a voz para as mulheres que estão trabalhando aqui no agronegócio. Obrigada, eu que agradeço a participação aqui, fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigada, Samara. E no próximo bloco vamos falar sobre a importância do tratamento de sementes para garantir uma lavoura mais saudável. Não saia daí que eu volto já. O tratamento de sementes é uma etapa essencial para garantir uma lavoura saudável, promovendo uma germinação uniforme, um bom desenvolvimento inicial das plantas e proteção contra pragas e doenças. No entanto, para que seja eficaz, é fundamental que o produtor rural escolha os produtos corretos, aplique de maneira adequada, armazene as sementes corretamente e faça o descarte seguro das embalagens. Para explicar sobre o assunto, eu recebo a bióloga Júlia Siqueira. Mas antes a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Júlia Siqueira nasceu em Guatapará, interior de São Paulo. Bióloga formada pela Universidade de Araraquara, carrega consigo a serenidade de quem enxerga a vida com paciência e positividade. Seu olhar atento e curioso já a levou por diferentes caminhos. Primeiro como fotógrafa profissional por 6 anos, capturando histórias e momentos. Hoje, seu foco está no setor agrícola, onde dedica o seu talento à criação de insetos em laboratório, estudando as principais espécies e desenvolvendo métodos eficazes para proteger as culturas. Movida pela curiosidade e criatividade, Júlia acredita que a busca pelo conhecimento não tem limites. Sua resiliência diante dos desafios a tornou uma verdadeira protagonista do agro, sempre enxergando oportunidades onde muitos veem barreiras. Oi, Júlia, bem-vinda ao programa. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, eu que agradeço. Júlia, vamos começar a falar um pouquinho, desses critérios para escolher o tratamento que é dado na semente. Essa escolha é feita em cima de culturas diferentes, de sementes diferentes. Como é feita essa decisão da escolha de como vai ser tratada cada semente? Bom, a escolha do tratamento de sementes ideal engloba diversos fatores, pois cada cultura demanda necessidades específicas. Mas, acima de tudo, é importante ter um conhecimento prévio sobre as principais pragas e doenças direcionadas àquela cultura. Seja um inseto, um fungo, uma bactéria, um nematóide. E isso a gente consegue definir considerando o histórico da área e da região. Então, com um monitoramento constante, a gente consegue definir quando vai ser o melhor momento, o comportamento dessa espécie. E, além disso, os fatores como o clima também deve ser considerado, a ocorrência de chuvas, a seca, a temperatura, pois são fatores que podem potencializar ou degradar esse produto. Mas, acima de tudo, é importante sempre utilizar produtos recomendados, produtos que têm autorização, pois ali a gente vai conseguir ter a bula com as informações presentes, e utilizar a dose correta que lá está indicando. Então, a gente vai estar unindo o alvo com a cultura. E a bula, ela vai ter essas informações da dose
e a gente usa, né, conforme indicado, pois a gente jamais pode utilizar subdosagens para não induzir problemas com fitotoxicidade e baixas dosagens também para não selecionar indivíduos resistentes. E quais são essas vantagens da gente ter diferentes, né, ingredientes aí nessas sementes tratadas durante esse processo, principalmente no armazenamento, né? Isso, né? Então, o armazenamento correto, né, ele é fundamental para garantir os processos citados anteriormente. Então, ele deve ser feito no local bem armazenado, né? Então, ele tem que ser fresco, mas que tenha uma temperatura entre 10 a 25 graus, uma umidade relativa abaixo de 60%. E, além disso, verificar, né, o prazo de validade desses itens. E em relação aos ativos, né, é muito importante a gente utilizar ferramentas combinadas. Então, é um dos pilares, né, do manejo integrado de pragas, né? A gente tem ali diferentes combinações, então utilizar produtos químicos com biológicos, pois isso vai oferecer uma proteção mais ampla. Então, quando a gente, por exemplo, está utilizando um produto químico, ele vai ter ali um controle muito rápido, muito eficaz, e o biológico vem acompanhando isso, né? Então, essa rotação, ela é muito importante para a sustentabilidade, pois ao mesmo tempo que diminui a utilização excessiva de um único ativo, né, nessa lavoura, também vai estar reduzindo as chances de selecionar indivíduos resistentes. Uhum. Os biológicos, eles vêm para ajudar, né, nesse processo. Exato. Junto com o químico, isso. Porque ele consegue também tratar a natureza. Exato. Enquanto a praga também está sendo disseminada, isso, é isso? Isso mesmo. Seria essa utilização conjunta e cada vez Exato. Mais o que você vê é essa utilização conjunta, ou ainda falta um pouco mais de adoção da utilização dos biológicos por parte dos produtores? Bom, pensando, né, nas tecnologias futuras, né, a gente vê o futuro caminhando muito alinhado com a sustentabilidade, né? Nós vemos as gerações atuais cada vez mais engajadas em buscar soluções de menos impacto ambiental. E para isso, né, é necessário que a agricultura já tenha se encaminhado muito bem nesse sentido, mas ainda é possível trazer o olhar do produtor, né, do pequeno, do médio e do grande, para esse olhar de caminho com o uso mais racional desses produtos, né? Então, pensando em formulações, a gente pode ter a nanotecnologia como uma forte alinhada, né? É uma opção que ainda tem muito a ser explorada, principalmente pensando em formulação por conta do encapsulamento, né? Então, o encapsulamento de ativos e até mesmo de nutrientes, no caso do tratamento de sementes, vem como uma opção que tende a caminhar para um sentido de uma aplicação mais direta, mais direcionada, com uma rápida absorção. Então, isso para o meio ambiente é muito positivo, pois a gente vai estar tendo ali um ativo muito direcionado e, consequentemente, vai estar sendo liberado de forma menos agressiva no meio ambiente, né? Vai estar sendo mais direcionado para a semente e até mesmo selecionando indivíduos que não são uma praga necessariamente, né? Como os inimigos naturais. Então, nesse caso, a nanotecnologia pode sim vir como uma opção de modo geral, né? Seja para químico, para biológico, para genética, para a gente utilizar essas diferentes ferramentas combinadas, né? Então, dessa forma, a gente consegue alinhar a produtividade com responsabilidade ambiental. Obrigada, Júlia, pela sua participação aqui com a gente. Agradeço. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre os desafios e oportunidades das mulheres no agronegócio. Como fortalecer a liderança, aprimorar a gestão e impulsionar negócios pecuários com confiança? A gente volta já já. O agronegócio é um setor dinâmico e desafiador, onde a tomada de decisões estratégicas, a inovação e a gestão eficiente são determinantes para o sucesso. Na pecuária, lidar com os desafios diários exige conhecimento, planejamento e uma visão clara do futuro. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo a Carla Monteiro Lamberti. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Carla Monteiro Lamberti, de Ponta Porã, fez do interior de São Paulo seu lar no agro, atuando na produção de amendoim e pecuária. Formada em Direito, iniciou sua trajetória quando recebeu 40 cabeças de gado e decidiu transformá-las em um negócio. Com experiência também na moda,
hoje lidera uma mentoria, capacitando sucessoras e empresárias para assumirem o seu espaço com estratégia e autoconfiança. Para Carla, ser protagonista não é um acaso, é uma escolha. É a coragem para sair do papel de vítima e assumir o controle da própria história. Mas, acima de tudo, é preparação. Oi, Carla, seja bem-vinda ao nosso programa. Um prazer te ter aqui. O prazer é meu, muito obrigada. É uma honra estar aqui. E muito obrigada pelo convite. Vai ser muito agradável. Vai ser sim. Carla, além de ser consultora, você é uma pecuarista também. O que veio primeiro, a consultoria ou a pecuária? Não, tudo começou... Eu sou uma mulher da família da pecuária. A minha família é pecuarista, os Monteiros, né? Eu vi meu avô pecuarista, meu pai pecuarista. Só que eu sou uma mulher de 54 anos. Então, uma mulher que de muito tempo, onde a mulher não tinha... não estava no agronegócio, nós não tínhamos espaço para o agronegócio. Inclusive, na época eu era pequena, eu falava, vovô, eu quero ir lá contar gado, deixa eu não podia. Ele falava, é perigoso. Vai lá com a vovó fazer doce de abóbora e linguiça. E eu chorava, porque eu queria estar lá, mas eu não podia. Então, o agro, eu falo que o agro vem do meu sangue, meu sangue é A de agro. Então, eu acho que a mulher, hoje em dia, tem a sua voz mais reconhecida. Mas nós precisamos de uma preparação, sabe? Para a gente começar a ter autoconfiança, voz no agronegócio. Porque, infelizmente, culturalmente, né? Nós não fomos preparadas, ainda não somos preparadas. Interessante. Então, E quando você fala, por exemplo, dessa preparação da mulher, é onde você também está atuando, né? Porque a partir do momento que você está fazendo uma consultoria, pode ser para um homem ou para uma mulher, mas para uma mulher, você está mostrando para ela todas as ferramentas que ela precisa para conseguir desenvolver bem o negócio dela. Exatamente. Eu falo que a grande chave que abre a porta para a mulher no agronegócio é a preparação, sabe? É quando você trabalha a sua autogestão. O que seria autogestão? Autogestão é quando você trabalha a sua autoconfiança, onde você faz gestão de tempo. Nós somos mulheres multitarefas. Nós não vamos lá só para o agronegócio, nós temos nossa casa, nossos filhos. Então, sem gestão de tempo, sem autogestão. E é onde muitas falham. E outra coisa que eu trago muito é você entender quem é você. Eu trago esse processo de autogestão para ela entender como é que eu funciono. Porque todas as vezes que você não está exercendo bem alguma função, é porque você não está exercendo a sua maior força, o seu maior talento, o seu maior potencial. E eu faço essa descoberta com uma avaliação de perfil de comportamento. Então, eu faço essa gestão dessa mulher, por exemplo, uma mulher dinâmica, segura de si, tem esse protagonismo porque é uma líder nata. Mas ela vai ter muito problema com, por exemplo, um marido, que são dois bandões ali se batendo. Então, a gente vai modular esse comportamento para ela ter uma liderança mais colaborativa, uma liderança estratégica. E essa foi a grande dor. Quando a gente fala, por exemplo, vamos aqui clusterizar, a pecuarista, né? Quais são os skills que uma pecuarista precisa ter ou desenvolver para que ela consiga, né, tanto lidar bem com esse universo onde ela está inserida, quanto também ter resultados melhores? Na minha metodologia, eu tenho uma metodologia. Na minha metodologia, eu faço essa divisão. Porque, no meu ponto de vista, eu não acredito que você vai desenvolver algumas competências técnicas direto. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler um livro chamado Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que é um PhD. Ele diz assim, muitas pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas, mas demitidas por falta de competência, inteligência emocional, que são as competências adaptativas, as skills, né? E os soft skills. Exatamente. Então, você tem que pegar essa mulher, primeiro estruturar ela, entender sobre... entender como é que ela funciona, descobrir o potencial dela. Eu descobrindo o potencial dela, através de uma análise de comportamento, eu vou trazer a autoconfiança dela, porque ela vai saber como ela funciona, entendeu? Aí depois, sim, individualmente, na realidade dela, dependendo do que ela trabalha, porque a pecuária ela vai trabalhar com cria ou engorda, ou se ela está trabalhando com o marido ou com o pai. E aí a gente vai analisar o que ela precisa individualmente, conforme a realidade dela, e desenvolver as habilidades essenciais para que ela
precisa no agronegócio. Planejamento e organização, gestão de recursos, uma comunicação mais assertiva. Olha, chega mulheres me procurando falando assim, olha, eu estou no agro, eu estou na pecuária, só que eu não consigo ter voz com o meu colaborador. Ele fala para mim assim, tá para nascer mulher que vai mandar em mim. Porque é cultural. Então, ela precisa fazer uma linguagem, ela precisa falar na linguagem dele, não na dela. E essa percepção vem de que se você não entende de pessoas, fica muito difícil você entender de negócio. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, aqui, muito obrigada pela oportunidade. Bom, e o programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, você não deixe de acessar as nossas redes sociais da Protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!